Bom, eu vou fazer alguns comentários que faziam parte, antes de começar a nossa roda de conversa, vou fazer agora e depois eu complemento com comentários algumas das intervenções aqui feitas. É preciso entender que a riqueza acumulada pela inicialmente TV Globo e posteriormente a Rede Globo de televisão, essa riqueza acumulada que permitiu ela chegar hoje nesse patamar que o Gustavo revela aqui, com números que mostram a diferença enorme entre o que ela capitalizou ao longo da vida e o que as outras conseguiram capitalizar. O acordo Globo-Time Life, que foi inclusive objeto de uma CPI no Senado, na época do Saturnino Braga, era senador e fez uma CPI para analisar o acordo Time Life, ele tinha um determinado pressuposto. A ditadura militar anunciava a necessidade de combater o comunismo, combater todos aqueles que tramavam contra a democracia no Brasil e que queriam implantar um regime à la União Soviética e por aí vai. E para isso ela precisava construir um ambiente em que a população, independentemente da narrativa que viria a ser veiculada pela Globo, pudesse ter sinais absolutamente convincentes de que a ditadura valia a pena, de que a ditadura traía ao lado dela, ou acompanhando todas as iniciativas da ditadura, viria do tal milagre econômico. Então, a própria criação da Globo e de uma rede que pudesse ter uma voz chegando a todos os lugares, e não uma multiplicidade de vozes chegando a todos os ouvidos, mas uma única voz chegando a todos os ouvidos, no limite do que a tecnologia possibilitava, era fundamental para sustentar a narrativa da ditadura militar e para condicionar a vontade e o consciente coletivo e o inconsciente coletivo da população para o consumo de bens que viriam a ser fabricados no Brasil por fabricantes internacionais representantes do capitalismo central. Essa era uma discussão fundamental. Antes da Globo existir, da televisão Globo existir, talvez eu fale ou dê exemplos que a maioria dos que estão nessa sala não... Você lembra que existiu no Brasil Vulcabras? Vulcabras? Você não lembra, né? Mas você pinta o cabelo e fica disfarçando que é mais nova do que a gente, Gustavo. Vulcabras era uma invenção e uma criação brasileira, feita com material brasileiro, explorando um produto da biodiversidade brasileira, que era a borracha, e que era o sonho de consumo de tudo que era estudante e pessoas que não eram estudantes. O Vulcabras tinha uma capilaridade, uma penetração que precisava ser combatida por todos os fabricantes de tênis e de material esportivo e de material de consumo. Portanto, ele foi literalmente esquecido no tempo por conta da propaganda maciça que a Rede Globo fazia a partir do Jardim Botânico para todo o Brasil. Então a sustentação do milagre econômico e com os sucessos do regime militar serviam para tentar convencer que o Brasil estava melhor a partir da existência da ditadura militar. Agora, ao implantar essa relação sustentada pelo governo militar da Rede Globo com o grupo Time Life, o que estava por trás? Pegar aquilo que era importante pegar das legislações existentes na época, nós estamos falando da legislação de 60, daqui a pouco nós vamos chegar à telefonia móvel, que foi um argumento inclusive usado por FHC para dizer que não tinha sentido nenhum continuar com o ambiente estatal das telecomunicações, porque olha a quantidade de telefones fixos que estão faltando, tem uma fila enorme e eles não são atendidos. Em compensação, olha a quantidade de telefones celulares que nós conseguimos implantar em tão curto tempo. Isso é de uma desonestidade intelectual que eu posso facilmente comprovar. Quando a ditadura militar olhava o ambiente das telecomunicações no mundo, ele olhava o que a União Soviética, que é uma experiência concreta de socialismo real, o que a União Soviética fazia com a disseminação das televisões e o que ela fazia com
a quantidade de telefones instalados na União Soviética. Enquanto que a relação na União Soviética das televisões por 100 habitantes chegava a estratosféricos números de 90 e tantos %, a quantidade de telefones por 100 habitantes na mesma União Soviética era baixíssima. Porque, a rigor, era necessário que uma televisão chegasse a todos os ouvidos para que a propaganda do regime, e aí não estou fazendo nenhuma análise aprofundada do regime do socialismo real no ambiente da União Soviética, mas a propaganda do regime, a manutenção da cabeça e do consciente e inconsciente coletivo daquela população precisava se dar através de um meio controlado pelo Estado para divulgar a propaganda do regime. Na Europa e nos Estados Unidos, o número de TVs por 100 habitantes, independente das modalidades de concessão de televisão em diversos países, se você olhar a Europa como um todo e os Estados Unidos, a quantidade de telefones, aparelhos de telefones fixos e a relação de TVs em residências por 100 habitantes era rigorosamente igual. Rigorosamente igual. Mas como o regime militar poderia propiciar um ambiente liberal na implantação de tecnologias de telecomunicações no Brasil se ele seguisse o modelo das democracias liberais, Estados Unidos e Europa? Ele não podia. Ele precisava construir a infraestrutura para que a Globo chegasse ao país inteiro, mas ele não queria que toda a população tivesse telefone. E aí ele inventou uma excrescência jurídica chamada plano de expansão. Invenção da criatividade brasileira. Para que a parcela da população que pudesse atingir e ter um telefone em casa pudesse ser aquela parcela da população de classe média que tinha um poder executivo que podia bancar um telefone fixo na sua casa, na época em que telefonia fixa era importante. A Embratel e o sistema Telebrás, depois da Embratel, ele nasce para eliminar algumas coisas que aconteciam flagrantemente há décadas atrás, como, por exemplo, eu que tinha tias, uma na Tijuca e uma em Copacabana, quando minha mãe e meu pai queriam falar com as minhas tias que moravam em Copacabana e na Tijuca, a gente ficava 9 horas esperando uma telefonista completar a ligação. A partir do instante em que, levando os enlaces de micro-ondas pelo Brasil inteiro, eu levava também a Rede Globo, eu dizia às pessoas que tinham telefone, através de um processo seletivo e elitista, de entrada no sistema de telefonia fixo, eu dizia àquelas pessoas que elas podiam ser contempladas como um país diferente, mas não era para todo mundo. Não era para todo mundo. Essa estatística comprova de toda a década de 60, 70 e 80, comprova que a ditadura militar nunca teve interesse de democratizar meios de comunicação de natureza nenhuma. E, para isso, implementou, ao longo de toda a ditadura militar, uma sequência de influência na definição ou na relação promíscua e afetuosa com os ditadores de plantão e escolhendo de maneira preferencial todos os secretários gerais durante o período da Revolução, ou da dita Revolução, do regime militar, todos os secretários gerais do Ministério das Comunicações, que operavam de que maneira? Vamos lá. Sem entrar no mérito das micro-ondas que a gente fala daqui a pouco. Televisão. Apenas grupos de engenheiros brasileiros, para fugir ao pagamento de royalties das tecnologias de televisão naquela época analógica, desenvolveram no Instituto Militar de Engenharia o sistema PAU-M. Você não tem ideia como o mundo capitalista, vendendo tradicionalmente para qualquer país do capitalismo periférico, vendendo tecnologias de televisão e de transmissão de televisão, como é que podiam usar que engenheiros do Instituto Militar de Engenharia pudessem ter desenvolvido e patenteado um sistema chamado PAU-M de televisão analógica? Isso foi um quebra-pau. Mas tirando esse elemento, que foi por conta da origem do desenvolvimento ser numa escola de engenharia ligada ao Exército Brasileiro, ele prosperou. Em todas as outras decisões, todas as escolhas aparentemente técnicas estavam ligadas à concentração de propriedade. Televisão. Por que foi escolhido o VHF e não o UHF? Por que foi escolhido Very High Frequency e não Ultra High Frequency? Porque VHF
você poderia ter numa determinada região 7 canais. 2, 4, 6, 7, 9, 11 e 13, e acabou. Enquanto que, com base nas tecnologias da época, algumas delas citadas pelo Gustavo, se a tecnologia de UHF pudesse ser adotada, nós teríamos numa mesma região até 80 canais de televisão com tecnologia, 70 a 80 canais de televisão com tecnologia analógica da época. É evidente que se eu queria restringir a quantidade de vozes que poderia falar para o povo brasileiro, entrar na casa do povo brasileiro, seria necessário eu ter adotado a tecnologia que não concentrasse propriedade. E isso foi feito. Não foi apenas isso. Na medida que cada enlace de micro-ondas, famosas micro-ondas, que trouxeram inclusive o Brasil a transmissão da primeira Copa do Mundo que nós assistimos, que foi a de 1970, em pleno auge da ditadura militar, foi trazido para o Brasil a televisão e a divulgação para alguns privilegiados da Copa do Mundo ao vivo, porque a Embratel implantou redes de micro-ondas que, com o discurso oficial, era para viabilizar a conversa do norte com o sul e do leste com o oeste, mas na realidade era para sustentar algo que aconteceu até hoje e que resultou nessa concentração de propriedade. O exemplo mais claro e que mais revoltou o conjunto dos empregados da Embratel foi na Copa de 82. As transmissões começavam com uma vinheta da Embratel de 30 segundos que dizia: está entrando no ar mais uma transmissão via Embratel, uma empresa do sistema Telebrás. Depois de 10 horas de jogo, pré-jogo, comentário esportivo, etc., no final do dia, mais uma vinheta de 30 segundos dizendo: